Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do que vocês estão habituados. Naturalmente, a gente vai continuar falando de história e trazendo perspectivas, né, do passado para o presente, mas vai ser um vídeo que foge um pouquinho ao habitual, né, que é de ser mais objetivo. Então, hoje nós vamos ser bastante subjetivos. Recentemente eu vi um vídeo, um short, na verdade, né, vou deixar disponível para vocês, do Caio Ribeiro, acho que era na última partida ou na penúltima partida da série da NBA, da série final da NBA. Ele estava lá na NBA Brasil, né, o evento aqui no Brasil que acontece, bem bacana, por sinal. E o pessoal ali da NBA perguntou, né, pediu para ele fazer uma comparação entre as franquias, os times da NBA e os clubes brasileiros do futebol, né? Então, Brasileirão e NBA, para ele fazer a analogia. E a emenda saiu pior do que o soneto, né? O Caio, ele é um cara que, né, a gente pode questionar de várias formas, mas ele é uma pessoa bastante solícita, bastante respeitosa. E, portanto, ele quis agradar, quis ser bacana ali, não quis desrespeitar nada, mas a emenda saiu pior do que o soneto porque ele acabou fazendo uma mistureba sem vergonha. Ele trouxe ali umas analogias sem sentido, né? Ele misturou, assim, visão histórica. Para um caso, ele trouxe só a visão histórica, para outro, ele trouxe só o time atual daquela franquia, para outros, ele trouxe questões de torcida. Então, não teve nenhuma analogia que fizesse muito sentido ali, né? Embora uma ou outra sejam bastante óbvias. A minha proposição aqui, partindo daquele vídeo, vai ser uma coisa um pouco mais clara, mais estabelecida, ainda que, repito, seja dentro do subjetivo. Eu já havia feito um vídeo 5 anos atrás aqui no canal, um dos primeiros vídeos em que eu utilizei o quadro da sala de aula, mas eu lembro que a filmagem cortou a parte de cima, então até a minha cabeça não aparecia por inteiro, né? Ficou ruim visualmente, além do áudio, né? Da forma escrita, não ficou tão legal. Então esse foi o primeiro motivo por esse vídeo ter sido deletado. Naturalmente seria deletado só por causa disso, se assim fosse. Mas de lá para cá, dos últimos 5 anos, houve algumas analogias que eu tinha feito que eu hoje faria de forma diferente. Digamos, do meio de baixo da tabela, do meio para baixo da tabela, nada muda, né? Mas no topo, algumas outras analogias devem ser feitas. E eu vou tentar trazer aqui elas para vocês, né? Eu gosto bastante, particularmente, de fazer analogias entre, como vocês percebem na playlist miscelânea, né? Eu gosto de fazer comparativos e tentar ilustrar quem é quem em diferentes modalidades esportivas, e eventualmente até com áreas culturais, né? Então, isso é algo que eu gosto muito de fazer. E neste caso também eu vou tentar respeitar isso sem deixar a minha preferência influenciar, né? Vocês vão perceber isso. Mas fica a pergunta já no início desse vídeo, para se você se interessaria por, eu penso, fazer a mesma coisa que eu vou fazer hoje dos clubes brasileiros do futebol, né? Clubes de futebol brasileiros com as franquias da NBA, fazer com os clubes europeus de futebol e também com as seleções de futebol. Então, se você gostar, quiser, achar isso interessante, deixa aí nos comentários ou eventualmente quem tenha contato comigo também eu faça, dando sugestões e palpites também, por que não? Então vamos lá. Eu selecionei assim, né, e vou falar dos clubes mais importantes do Brasil. Como eu costumo dizer, eu não vejo que hajam tantos clubes grandes quanto a mídia alardeia, mas eu entendo que sim, são os principais clubes do Brasil, né? Nós temos aí milhares de clubes e são esses aproximadamente 14, 15, 16 que têm histórica e atualmente uma prevalência. Portanto, eu vou trabalhar nesse recorte. Aqui no Brasil, para comparar também com o cenário das franquias da NBA, e que seria, na verdade, um cenário das franquias dos esportes americanos, né? Futebol americano, beisebol, hockey muda um pouco, porque é bem mais para as áreas mais frias, portanto, do norte, nordeste americano. Mas beisebol, futebol americano, sobretudo, e basquete, tem as grandes cidades, os grandes polos, né?
Essas cidades principais, elas eventualmente têm na NBA, no beisebol e no futebol americano grandes times, né? Justamente por serem esses grandes polos. Então, essas cidades principais, né, são mais diluídas nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. No Brasil, nós temos, portanto, São Paulo e Rio, né? E aí, São Paulo, a gente vai fazer essa pequena concessão de colocar a cidade de Santos como parte ali de São Paulo, embora não seja a questão, né? Mas o Santos é um time do litoral que sempre esteve ali, né, em conjunto com os três principais, né, da capital. Já no Rio de Janeiro não há necessidade de você pegar um time de uma cidade um pouco distante, embora o Botafogo vá para Niterói às vezes, tenha ido muito, mas no Rio de Janeiro são os quatro da cidade do Rio de Janeiro, e em São Paulo são os três da cidade de São Paulo e a cidade de Santos. Então, para o efeito do que eu vou falar, vamos considerar, né, São Paulo englobando também a cidade de Santos. São as duas principais, né, que predominam. E aí você tem Porto Alegre e Belo Horizonte, um segundo patamar, né? Cruzeiro e Galo, Grêmio e Inter. E num terceiro patamar, mas também de muita prevalência, muita força, nós poderíamos citar a cidade de Curitiba, Salvador, Fortaleza e Recife. Essas quatro num patamar muito próximo, mas todas as duas com dois grandes representantes, eventualmente um de maior destaque, mas em momentos históricos mais de um representante foi relevante nacionalmente. No caso de Curitiba e de Recife, até chegamos a dizer que tem três clubes representativos relevantes, Fortaleza e Salvador, concentrados mais em dois mesmo. As demais cidades, e naturalmente a gente vai ter grandes outros, né? Goiânia, Belém, Campinas, que também é próximo de São Paulo, poderíamos citar outras tantas capitais, né? Conforme for abrindo o leque, seriam também muito representativas. E da mesma maneira lá nos Estados Unidos. Você vai ter as principais cidades, mas várias outras cidades com grandes times, né? Em alguns casos, não vai ser uma mesma cidade, mas no mesmo estado, né? Por exemplo, o Texas vai ter três times bem relevantes, né? O Houston, o Dallas e o San Antonio. Então, essa também eu vou levar em consideração essa questão mais geográfica, né? Para levar em consideração tudo isso que estou dizendo. Uma analogia entre São Paulo, Rio de Janeiro e Los Angeles e Nova York, e assim vai indo. Naturalmente que não vai ser só por isso. Não vai ser só por história, não vai ser só por atualidade. Mas eu não vou fazer de forma aleatória. Para cada analogia que eu quiser fazer, eu vou adotar apenas um critério. Eu vou tentar ao máximo abranger. E parênteses, novamente, isso é um vídeo apenas subjetivo, analogia. Você que torce para o time A, B ou C, não vá achar que foi preterido, que eu não estou sendo correto, né? Naturalmente que é a minha opinião apenas, e também fica aí a sugestão para que vocês opinem dessa maneira também, mas não é nada fechado, não tem nada aqui que seja para valer. Meu pai, por exemplo, ele sempre, toda vez que eu falo de alguma maneira comparando futebol com basquete, ele diz que não tem nada a ver. Seja para comparar um jogador, um atleta das duas modalidades, ou, né, comparar esse vídeo do Celtics com o Real Madrid também. Então, o meu pai, por exemplo, ele já não é adepto disso, embora ele entenda o meu propósito aqui também. Então vamos lá, pessoal. Selecionei aqui, né? Eu coloquei os nomes das equipes para eu não cometer nenhum ato falho ali no momento. Mas vamos lá. Pensando o Brasil, né? Eu entendo que são os quatro gigantescos clubes brasileiros, sendo os três da cidade de São Paulo, mais o Flamengo. Esses quatro são os clubes gigantes do Brasil. Por torcida, por prevalência histórica, títulos de todas as ordens, domínio, presença cultural, participação sequencial em grandes campeonatos, em grandes finais, valor da marca, tudo isso, né? Então, Flamengo, São Paulo, Palmeiras e Corinthians são os gigantes
do futebol brasileiro. E da mesma maneira, eu vou estabelecer como histórico, né, alguns gigantes da história da NBA. Embora eu colocaria, fazendo a mesma régua, eu teria que ou dizer que são apenas dois na NBA ou que são possivelmente de 7 a 8 franquias, né? Então eu vou tentar, dentro do que eu considero os maiores da NBA e os maiores do Brasil, fazer essa analogia. Então vamos começar por um pouquinho mais para baixo, assim, né? Vou começar ali dizendo que o New York Knicks é o Vasco da NBA. Por quê? New York Knicks, naturalmente presente em Nova York. Portanto, uma das cidades, talvez a cidade mais importante dos Estados Unidos, né? O Vasco, de igual modo, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma das cidades mais importantes do Brasil, talvez em termos de referência mundial, a mais importante, né? Culturalmente muito presente, muito prevalente, inclusive pro bom e pro ruim, né? Da imagem do brasileiro é, na verdade, uma imagem do Rio de Janeiro, do lado bom e do lado ruim. Durante muitíssimo tempo foi a capital do nosso país, quando eu tinha o estado da Guanabara, o estado do Rio de Janeiro, eram coisas distintas, então influência extrema, né, na cultura. Isso talvez até tivesse mais a ver, né, com Los Angeles do que com Nova York, mas respeitando agora a questão histórica do time, a presença cultural do time, eu acho que o Vasco e o Knicks têm uma semelhança muito boa. Os Knicks, eles foram campeões da NBA duas vezes, em 1970 e 73, mas estiveram presentes em outras N finais. Eles, salvo engano, são 8 finais nas quais eles estiveram presentes, vencendo apenas duas delas. O Vasco tem fama de vice, mas não é bem isso que eu estou usando para fazer essa analogia dos dois. A questão é que o Vasco do Rio de Janeiro, que tem até hoje a quinta maior torcida do Brasil, né? Muitos vascaínos afirmam, na verdade, que são a terceira maior torcida do Brasil, né? Apenas atrás do Flamengo e do Corinthians. Eu já vi muitas discussões interessantes, algumas delas, entre vascaínos e palmeirenses, e o São Paulo ali como um quinto elemento que, por conta de fases muito boas, passou, teoricamente passou tanto o Vasco quanto o Palmeiras. E o Palmeiras agora parece ter recobrado, né? Passou o São Paulo novamente. Então tudo tem a ver com as épocas de vitórias dos times, né? Mas o Vasco é uma das 5 maiores torcidas do Brasil, uma torcida bastante presente nacionalmente, né? Uma torcida com presença cultural muito grande. Se o número absoluto não se compara ao de Corinthians e de Flamengo, mas o Vasco é certamente uma das equipes com maior presença no Nordeste e no Norte do Brasil. Em alguns casos, até pode dizer que mais do que o próprio Corinthians, né? Porém, o Corinthians, onde ele tem muita presença, ele tem números muito altos. Então, assim, misturando, pensando na ideia de uma cidade muito importante portanto, o clube, a franquia dessa cidade vai sempre ter uma visibilidade muito grande, logo vai ter uma torcida muito grande, e pesando o fato de que os Knicks, assim como o Vasco, não são os maiores vencedores e não são nem top 5, top 6, top 7 de títulos colecionados historicamente, eu acho que é uma analogia que é bem clara, bem correta de ser feita, né? Portanto, o Vasco é o New York Knicks do Campeonato Brasileiro, o New York Knicks é o Vasco da NBA. Na sequência, eu vou falar do Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks, o time do Giannis Antetokounmpo, recém-campeão da NBA, acho que 2022, né? Venceram. E o Clube Atlético Mineiro, 2022, 2021, 2021, o Bucks venceu a NBA. E o Atlético Mineiro, coincidentemente, pessoal, o, eh, e é de fato uma coincidência nesse caso. O Atlético Mineiro é campeão brasileiro em 1971 e torna a ser campeão brasileiro em 2021. 50 anos de diferença. E são exatamente os anos em que o Milwaukee Bucks venceu seus dois títulos da NBA, 71 e 2021.
Aqui eu vou pesar um pouco a mão, né? Porque eu de fato nunca vi, não vejo, não entendo o Clube Atlético Mineiro como um clube grande do Brasil, muito menos como um clube gigante, né? Que a mídia insiste em tratá-lo de tal maneira. Porém, é inegável que, sobretudo aí, vamos colocar, a partir, né, de 2010, 11, daquela virada, 2011 para 12, que teve também a presença do Ronaldinho Gaúcho, um bom momento, uma sequência que posteriormente foi culminando em títulos muito importantes, né? Então, em 12, um vice-campeonato brasileiro, mas em 2013 uma Libertadores, né? E aí, nos anos recentes, o Atlético vencendo a Copa do Brasil, vencendo o Campeonato Brasileiro novamente, tendo boas campanhas e presença constante na Libertadores, acho que é uma analogia válida, né? Positivamente, também posso dizer que o Milwaukee Bucks lá atrás, com a presença do Kareem Abdul-Jabbar, naquele início dos anos 70, primeira metade dos anos 70, foi uma das equipes mais fortes que de fato estava na NBA. Ele fez par com o Oscar Robertson num período, foram campeões em 71, mas o Jabbar, né, aquela grande presença, até a sua transferência para o Lakers, ele manteve o Milwaukee como sempre uma equipe relevante. Após isso, né, ao longo dos anos 80, 90, 2000, 2010, o Milwaukee Bucks sempre foi um time periférico, até bem menos do que o Galo, né? Porque o Galo, pós aquela fase boa dos anos 70, né, ainda nos anos 80, na primeira metade, ele foi um clube relevante, final do Campeonato Brasileiro, jogadores na seleção histórica, mítica de 82, né? Você tinha ali o Luizinho, o Toninho Cerezo e o Éder, né? Três dos titulares daquela seleção histórica eram do time do Atlético Mineiro e ainda entre as Copas de 78 e 82 a grande presença do Reinaldo, né? Para muitos um dos melhores centroavantes da história do futebol, né? Mas aí, a partir dos anos 90, teve alguns momentos ali, né, que chegou no Campeonato Brasileiro, 94, 99, 2002, coincidentemente todas as três perdendo para o Corinthians, né? Uma final e outras duas semifinais, ou uma quarta de final. Mas sempre uma equipe que tinha seus momentos, né? Um dado ano, um dado campeonato, montava um bom time, mas não ganhava nada, né? E essa história, justamente, né? Se você comparar entre o título do Brasileiro e a Libertadores, foram mais de 40 anos. Entre os dois brasileiros, 50 anos. Entre o Brasileiro e a Copa do Brasil, também, né? 50 anos. Então, é um time que, com uma torcida bem pequena no comparativo com os outros clubes chamados de grandes, né? Uma torcida que, na verdade, é bem restrita. Eu diria que até dentro de Minas Gerais, a torcida do Atlético não consegue se impor, embora seja uma torcida fanática, tenha vários aspectos legais ali, né, do Galo, etc. Mas eu não vejo o Galo dentro dos grandes do futebol brasileiro, assim como certamente o Milwaukee Bucks não é uma das 8 franquias da NBA de modo algum. Mas é uma franquia relevante, uma franquia que teve grandes momentos e grandíssimos jogadores, né? Assim como Antetokounmpo e Jabbar, para citar apenas dois, e o Galo, um Reinaldo e Ronaldinho Gaúcho no momento, então são craques muito relevantes, mas é isso, né? Uma segunda comparação que nós vamos fazer, aí um pouquinho mais complexa, mas por eliminação, né? Ou seja, fui tendo que eliminar alguns casos e fui vendo o que sobrava, né, na coisa. Então, o Botafogo e o Washington Wizards, ou Washington Bullets, lá no passado. Quando foi campeão, né, da NBA, o Washington Bullets, com Wes Unseld, então um time que teve seus MVPs, teve sua relevância nos anos 70. Depois, ali nos anos, comecinho dos anos 2000, o Michael Jordan jogou lá, né? E é uma equipe que, nos últimos anos, vamos colocar assim, sempre está montando um time interessante, uns caras feras que estão em outros times e acabam indo para lá, mas que não vai, simplesmente não vai, né? E Washington, a cidade de Washington,
é a capital dos Estados Unidos, né? Uma das cidades mais importantes, como esportivamente fica também abaixo de outras, mas politicamente só perde, vamos dizer, para New York e Los Angeles, se nós formos pesar todos os fatores, mas é de fato a cidade onde está a Casa Branca, né? É uma de extrema relevância e visibilidade. E o Botafogo também, repetindo o que eu falei do Vasco, no Rio de Janeiro. Mas são times que só falam que vão chegar, né? São times que o que o Botafogo fez no Campeonato Brasileiro do ano passado é uma coisa sem precedentes. Eu acredito que em qualquer âmbito esportivo é difícil de comparar. Vai ter que pensar muito décadas atrás em modalidades distintas para achar algo próximo do que aconteceu com o Botafogo com relação ao título do Brasileiro 2023. E aí todo esse folclore em volta, né, do John Textor, etc., é uma coisa que realmente é patético, né? O Washington Wizards não tem essa visão, né? Ele é bem mais periférico, né? Então seria uma comparação, como eu disse, acabou sendo meio que por eliminação. Eu poderia comparar com outros clubes, mas eu precisaria dessa combinação de uma cidade muito relevante, um clube que tem sua relevância histórica, mas que nunca foi prevalente. Ainda que se diga que o Botafogo no comecinho dos anos 60, final dos anos 50, começo dos anos 60, tenha tido essa prevalência por conta da sua relação com a seleção brasileira, o fato é que o Botafogo nunca desafiou o Santos do Pelé naquela época. Nunca desafiou o Santos naquela época. Final de Taça Brasil, os enfrentamentos na Libertadores e no Rio São Paulo, sempre o Santos prevaleceu. O único clube que fazia alguma frente de fato ao Santos ali era justamente o Palmeiras, né? Ganhou a Taça Brasil de 60, teve final de Libertadores e tudo mais. Então o Botafogo acaba sendo aí o Washington Wizards do Campeonato Brasileiro e vice-versa, o Washington Wizards do Botafogo da NBA. Pensando agora no Philadelphia 76ers, um dos times, aí eu colocaria assim, somando tudo, certamente um dos 7 maiores da história da NBA e talvez um dos 5 maiores da história da NBA, se nós formos pensar em todos os aspectos. E o Philadelphia 76ers é um time que está presente desde sempre, né? Foi campeão algumas vezes, teve jogadores absolutamente históricos ali, né? O Chamberlain, depois o Dr. J e o Allen Iverson, para citar os 3 maiores nomes assim que passaram por ali. Hoje tem o Joel Embiid, que foi MVP da temporada, mas que também é uma equipe que tem períodos muito fortes intercalados por períodos de total ostracismo, né? Total ostracismo não, né? Mas períodos em que fica meio sidelined, né? Fica fora do central, aí volta, retoma, mas esse protagonismo não é tão constante, por isso que ela é, na minha visão, um dos 5 ou 7 da história da NBA, não um dos 4 da história da NBA. Mas que tem 3 títulos da NBA e várias outras finais. Então, portanto, é uma equipe extremamente relevante. O próprio Charles Barkley é mais lembrado, né, pelo Phoenix Suns, pelo período de exposição, mas é um jogador Sixers. Então, são grandes nomes aí, historicamente. E a minha comparação vai ser, portanto, e a cidade da Filadélfia também é uma das grandes cidades, da história dos Estados Unidos, muita importância política, né, a questão da independência. É uma cidade que também tem a relação racial muito forte. É uma cidade muito importante na história dos Estados Unidos. E, portanto, a minha comparação vai ser com o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, que é tudo isso que o Seven Sixers é, um time histórico, um time de presença contínua, também intercalado por alguns períodos de menos relevância, menos protagonismo, né? Se nós pegarmos aí, por exemplo, vamos fazer um recorte dos últimos 30 anos, né? A metade final dos anos 90, o Grêmio foi de muita força.
até o comecinho dos anos 2000 ainda ganha uma Copa do Brasil, mas aí isso vem intercalado por rebaixamento, ele tem período sem ganhar nada relevante, aí retoma ganhando uma Copa do Brasil, ótimas participações no Campeonato Brasileiro, ganha uma Libertadores também, depois um novo rebaixamento, mas aí vem o Luizito jogar ali, então é um time que oscila entre isso e sempre deve ser visto como um dos maiores clubes brasileiros. Independente de qualquer coisa, do que suceda com ele, ele sempre vai ser um dos maiores clubes brasileiros. Agora, por exemplo, o Caio Ribeiro fala naquele vídeo que o Grêmio é o Lakers. Aí não dá, né, gente? Não tem como, né? O Lakers, ele é, se não o maior, o segundo maior time da história da NBA. Enfim, já vamos falar do Lakers aí. Então, o Grêmio e o Philadelphia 76ers, que também é tricolor, fica aí como a nossa comparação. E pegando o oposto do Grêmio, pegando o nosso Sport Clube Internacional, que eu também é exemplo do que eu penso com relação ao Atlético Mineiro, mas um pouco menos, claro, porque o Inter tem título mundial, querendo ou não, gostando nós ou não, e teve momentos ali, né, final dos anos 70, comecinho dos anos 80, em que foi o melhor time do Brasil também, né? Mas é uma equipe que não ganha um nacional há mais de 30 anos, na Copa do Brasil 92, que não ganha um Campeonato Brasileiro desde 79. Enfim, então eu não vejo o Inter como top 6 do futebol brasileiro, absolutamente, absolutamente. Ele briga, na minha visão, honestamente, para estar entre o sétimo e o nono lugar. Ele está ali, né? Entre o sétimo e o nono. E na NBA, é difícil de pensar numa equipe como o Inter que esteja com um jejum muito grande ou que tenha um intervalo tão grande, né? Para aquelas que eu já citei, mas que combine também o fato de um período e um período mais recente de grande investimento, de grandes inovações, até na questão do sócio-torcedor, uma boa gestão que teve, um momento em que foi protagonista, um momento que deixou de lado de ser esse time meio coadjuvante, né? Por exemplo, o Inter em 99 só não foi rebaixado por algumas mexidinhas ali. 2001, 2002 também isso acontece. 2001 ele estava lá embaixo, acabou tendo uma boa recuperação, né, com o Parreira. E em 2002 tem aquelas questões do Paysandu, não sei se vocês já viram isso. Também era para ter sido rebaixado ali. E aí, posteriormente, ele vem e faz aquele período entre 2006 e 2010, né? Em que ganha duas Libertadores, que chega a disputar os brasileiros, né? 2005, 2006, 2009. Chega bem longe nos campeonatos brasileiros. Vence a Copa Sul-Americana, virou campeão de tudo nesse período, né? Mas que também agora já está aí amargando algum período longe. Então, a minha comparação com a NBA acabar sendo menos, menos clara do que as outras, né? Mas ainda assim eu preciso respeitar, então, a história, a relevância de Porto Alegre. Falei muito dela na Filadélfia, mas a relevância de Porto Alegre no cenário nacional, pensando tudo o fato de ser mais recente, um período em que o Inter atingiu uma posição em que ele, em um dado momento, conclamou um protagonismo, mas que ele, no fundo, não pertence àquela elite ali, é o Miami Heat, né? O Internacional e o Miami Heat. O Miami Heat é um time que é fundado, é criado, vem para a NBA ainda nos anos 80, final dos anos 80, um time que até metade dos anos 90 era só figuração, mas que começa a ganhar força a partir dali. 97 em diante começa a ganhar força, né? Começam aos poucos os grandes jogadores da NBA olhar para o Miami Heat, participar dele, até que em 2006, com o Dwayne Wade, vem o primeiro grande título, né? E Dwayne Wade e Shaquille O'Neal também ali, né? E depois o LeBron
vai para lá, o Chris Bosh vão para lá, fazem 4 finais seguidas, né? Entre 2011 e 2014 foram 4 finais consecutivas, 2 títulos no meio, perdem 11, ganham 12, 13, perdem 14, e voltou, né, em 2020 a final contra o Lakers, e tem feito boas campanhas, tem ótimos times, tem jogadores relevantes participando lá, mas não é aquele time que você de primeira vai olhar e vai acreditar, né? O Inter tem aquela fama no futebol brasileiro de que é esse ano o Inter vem forte. A gente costumava brincar que todo ano o Tevez ia voltar para o Corinthians e todo ano o Inter é candidato ao Campeonato Brasileiro. E nenhuma das coisas se concretizou. Então o Miami Heat ele é um pouco isso também, né? Talvez as pessoas hoje ainda olhem para o Miami e pensem, não, Miami de repente pode chegar, mas porque ficou ali aquela fase 2010 a 2014 com uma impressão falsa, né, de que o Miami pertence a essa disputa. Mas ele dependeu de ter uma grande geração, dois, três jogadores fora de série ali, e a partir do momento que eles não estão mais, vai ficar sendo sempre esse time que pode chegar lá, mas que na hora H não chega, né? O Inter, a exemplo do Miami, com a sua derrota na final de 2020 e uma final de conferência, acho que em 2022 ali, nessa, chega ali na hora H, falhou o Inter na Libertadores do ano passado, papelão que se prestou ali realmente diante do Fluminense foi vergonhoso. Então, é um paralelo, digamos assim, possível, né, entre os dois. Então, fica aí essa comparação um pouquinho arbitrária, mas com elementos relevantes, como vocês puderam perceber. Agora, vamos começando a subir, né, ali na nossa escala. Eu vou falar do Cruzeiro com o Detroit Pistons. A cidade de Detroit, bastante relevante na história da NBA, bastante relevante na história dos esportes americanos. Uma cidade grande, uma cidade também com as indústrias, né? Tem aquela questão das indústrias automobilísticas, acho que é lá, né? Virou meio que uma cidade fantasma em algumas áreas, mas que é uma cidade bastante realmente relevante. E os Pistons também, a exemplo da cidade, os Pistons eles estão lá desde o princípio ali da NBA, ganharam campeonatos em diferentes momentos, os famosos Bad Boys ali do final dos anos 80, né? 2 títulos da NBA, exato, foram 2 títulos da NBA, algumas outras finais, né? Em 2004 voltou a vencer com Ben Wallace, então lá com o Isaiah Thomas, e é um time que sempre esteve aí na história, né? Os Pistons, como franquia. Então, muito forte. E eu vou compará-lo, portanto, ao Cruzeiro. Hoje, os Pistons e o Cruzeiro se assemelham também bastante, porque os Pistons, eu me referi ao título de 2004, mas de um tempo para cá passou por uma situação muito caótica, né? Bem bizarra, mas o seu histórico ainda é muito forte e ainda o coloca ali entre os 10, entre os 8 clubes, entre 8 franquias da história da NBA, a exemplo do Cruzeiro, né? Então não é uma cidade que é a principal, mas é uma cidade bem forte. É um clube que tem um passado muito grande e que você espera alguma coisa assim, que em um determinado momento eles possam confluir bem ali jogadores com um teto salarial bom e que possa de repente retornar aí. A exemplo do Cruzeiro. A gente acha que pode retornar, não é aquele clube que você descarta totalmente, apesar de, repito, 2019, 20, 21 terem sido dignos dos piores dias dos piores times, né? E alguém que também tem essa semelhança, vou falar do Houston Rockets, a cidade de Houston, no Texas, extremamente relevante, né? Uma cidade bem conhecida, uma cidade muito forte, mas de novo, pessoal, por questão de eliminação, por não ter tantos times numa mesma cidade, acaba que eu tenho que fazer algumas outras analogias, mas eu tento manter uma linha coerente. Houston Rockets chegou na final da NBA de 86, ganhou um bicampeonato 94, 95, depois passa por um período ruim, bem ruim,
mas posteriormente torna a chegar em final, ou não chegou em final, mas teve ali, acho que na temporada 2008, uma sequência de vitórias muito impressionante, foram 22 vitórias, uma das melhores marcas, né? E é um clube que, uma franquia que também, volta e meia, consegue trazer jogadores relevantes, James Harden, em que você também tem alguma expectativa, que chama atenção, tem um histórico bom, mas também não pertence àquela elite real, verdadeira, no frigir dos ovos. E aí é o nosso Fluminense, o Márcio, que me perdoe mais uma vez, Márcio, mas o Fluminense e o Houston Rockets são mais ou menos semelhantes, né? O Houston Rockets teve o Hakeem Olajuwon, um dos maiores jogadores da história da NBA, formou um timaço ali também, em 95, trouxe o Clyde Drexler, na sequência o Charles Barkley jogou lá, acho que o Scottie Pippen, posso estar enganado, mas ele acho que ele jogou alguma temporada lá, se eu estiver errado eu coloco ali, mas que traz então, portanto, grandes jogadores, James Harden, Chris Paul jogou lá, então é um destino para grandes jogadores, é um clube que é visto ali como alguma das do noticiário que aparece bastante, a cidade de Houston, é uma cidade bem relevante, mas no frigir dos ovos, no comparativo, sobretudo com os outros clubes que eu vou citar a partir de agora, não dá para dizer que esteja no mesmo nível. Então eu já citei aí para vocês Atlético Mineiro, Botafogo, Fluminense, Cruzeiro, Vasco e Internacional, e também o Grêmio. Sobram, portanto, apenas outros 5 clubes. E aí eu vou começar pelo Santos. Santos Futebol Clube equivale ao Chicago Bulls. Acho que essa é uma das comparações mais óbvias, na verdade. Por que que é óbvia? O Chicago Bulls também é uma equipe que surgiu há muito tempo. Em 1966, né, ele entra para a NBA. Teve grandes jogadores ali, até, vamos colocar, no começo dos anos 80, comecinho dos anos 80, tinha sempre algum grande jogador lá, algum grande destaque, mas nenhum jogador dominante, né? Eles chegam a algumas finais de conferência, 72, 73, né? Campanhas relevantes, vamos colocar assim, alguns jogadores liderando estatísticas, disputando o MVP, mas nenhum grande protagonista. Até aqui, em 1974, vem o Michael Jordan ali, e o time começa a mudar de patamar. Essa mudança não foi abrupta, como muitos querem acreditar. Não foi uma mudança abrupta. Inclusive, nos primeiros 3 anos, os Bulls chegaram a ter marcas negativas de vitórias, né, ou um pouquinho acima dos 50%. Para quem não entende o que eu estou falando, a NBA tem 82 jogos, então é considerado 50 vitórias, portanto 32 derrotas, como um padrão bom, um padrão que você começa a analisar. Então o Bulls não atingia 50 vitórias mesmo nas primeiras 3 temporadas com o Michael Jordan. Aí, a partir da aquisição do Scottie Pippen em 87, ele também é draftado, o time começa a elevar um pouco mais o patamar, né? Os primeiros 3 playoffs, eles disputaram 10 jogos e perderam 9. A partir da presença do Pippen, ele já começa a chegar mais longe, né? Toda uma confluência. O Jordan podendo fazer um trabalho mais específico, não precisar fazer tantas coisas. O Phil Jackson cada vez melhor. Aliás, ainda não era o Phil Jackson, desculpem. Os técnicos melhorando, mudando um pouquinho, e vai chegando. Perde para os Pistons 88, 89, 90. Mas cada vez melhor, cada vez mais fortes. Até que em 91 e os anos 90, aquele domínio total, né? Foram 6 finais, 91, 92, 93, 96, 97, 98 e 6 títulos. Intercalados ali pelo período 94, 95, 94, que o Jordan estava ausente. Chega no jogo 7 contra os Knicks, perde no jogo 7 na final da conferência. E 95, perdem para o Orlando Magic ainda na semifinal da conferência, mas depois retomam e fazem o tricampeonato novamente. Chega 98 para 99, a greve da NBA,
desmantela o time, o Jordan se aposenta, o Pippen vai para lá, o Ron Harper vai para cá, o Dennis Rodman vai para o outro lado, o Phil Jackson vai para lá, fica só o Kukoc, então deixou de ter um protagonismo. Teve um novo protagonismo em 2010, 2011, com o Derrick Rose, que foi MVP. Então, além do Michael Jordan, é o único jogador dos Bulls a ser MVP, né? Mas não voltou novamente às finais desde então, desde a saída de todo mundo ali em 98. Então, a comparação óbvia, clara, direta com o Santos, né? Porque o Santos até metade dos anos 50, absoluto coadjuvante, né? Ele já era forte, torcida crescendo cada vez mais, ali disputando em algum momento com os times paulistas, mas ganhou apenas o Campeonato Paulista de 35 e a Taça Cidade de São Paulo de 49. Só isso em 40 e tantos anos. Aí, 55, 56, o Pelé chega e vai escalando até que os anos 60 são dominados pelo Santos em tudo, né? Até comecinho dos anos 70, ainda uma certa presença, saída do Pelé. Desde então, um hiato bastante grande, com um ou outro campanha, um ou outro título, coisa pouca. Tem aquele pequeno fôlego com o Diego Robinho e depois um fôlego um pouquinho maior com o Neymar, né? São duas finais de Libertadores nesse entretempo, dois campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil entre 2002 e 2011, estou falando. Mas desde então, absoluto coadjuvante novamente, até que finalmente caiu para a segunda divisão. Então, acho que é uma comparação das mais claras, né? Cidade de Chicago, uma cidade relevante, conhecida, mas ainda assim abaixo de todas as outras, né? Então, essas semelhanças entre Santos com a cidade de São Paulo sendo coadjuvante. E o fato de ter tido um grande domínio, um jogador, Michael Jordan, que para muitos é o melhor de todos os tempos, não vou nem começar essa discussão, e o Pelé também, mas, ou seja, caras que são top 3 da história da NBA e do futebol, para não haver discussão, né? Tem gente que defende outros jogadores no futebol. Então, dois caras que são top 3 da história dos seus respectivos esportes e que dominaram por durante um tempo. Antes deles, quase nada, depois deles, muito pouco. Santos e Chicago Bulls é uma comparação bem direta e clara. E aí, chegando no nosso top 4, né? Top 4 da história do futebol brasileiro, top 4 da história da NBA. Respeitando também, repito, questão atual, questão recente e a questão histórica total, né? Aqui eu sei que vai ter ali, não, eu acho que isso, eu acho que aquilo. Tem gente que acha que eu devia ter falado do Bulls com mais deferência, mas não é, não acho que seja. Enfim, vamos lá. São Paulo Futebol Clube. O Caio comparou com os Bulls. E acho que está pondo o São Paulo para baixo quando compara com o Chicago Bulls. São Paulo é o Golden State Warriors. São Paulo Futebol Clube e o Golden State Warriors. São Paulo Futebol Clube, que foi chamado um dia de São Paulo da Floresta, e o Golden State Warriors, que foi chamado de São Francisco Warriors. São Francisco Warriors, que na verdade veio do Philadelphia Warriors, mudou de cidade, portanto, manteve o nome da franquia, e o São Paulo, que é o espólio do paulistano, sobretudo, diferentemente do Corinthians e do Palmeiras e do próprio Santos, que são clubes fundados, clubes iniciados, clubes que começam do zero. Muita gente quer, inclusive, dizer que o São Paulo é maior do que o Corinthians e o Palmeiras pelo fato de ter vindo depois. Mas o fato é que o Corinthians e o Palmeiras, eles nascem em 1910, 1914, de situações em que o clube foi fundado e começou de baixo. Começou de baixo e rapidamente atingiu o protagonismo. São Paulo, ele pega os históricos, né? Ele vem mudando de nome, ele passa por uma quase falência, ele é ajudado pelos times, ele muda ali historicamente e vai progressivamente ascendendo, né? Então, São Paulo, em 1930 oficialmente, mas daí 35 para um, até os anos 40 um grande time, teve um grande momento, mas ainda assim era tranquilamente visto abaixo de Corinthians e Palmeiras, acho que não tem discussão sobre isso.
1950, mesmíssima coisa, inclusive Corinthians e Palmeiras atingindo um grandíssimo protagonismo na primeira metade dos anos 50. Seleção, títulos, o que fosse, eles eram os dois principais. E aí o próprio São Paulo e o Corinthians entram num jejum meio que juntos. O Corinthians, a partir de 55, né, vai conquistar poucos títulos de grande relevância. Até 1977 vai ser pouca coisa que conquista. E o São Paulo até 1970, mesma coisa, e até sem conquistas de nenhuma relevância, na verdade, né? Em paralelo, estava construindo o Morumbi, né, tem toda uma justificativa. O Morumbi tem as suas histórias também questionáveis, mas enfim, a partir de 1970, né, é que o São Paulo realmente começa a uma escalada maior. E vai nessa escalada ao longo dos anos 70 e 80, ganha brasileiro em cada década, mas é no início dos anos 90 que faz um time histórico, um time vencedor, com futebol bonito, com uma ideologia quase que, digamos assim, de futebol, domina, né, aquele período inicial, em que era um período em que o Corinthians menos, mas ainda assim forte, e o Palmeiras muito forte, e parece que eram menos porque o São Paulo justamente estava muito vencedor ali, né? Ganhou o Brasileiro em 91, bi da Libertadores e bi Mundial 92, 93, mais uma final da Libertadores em 94. Depois disso, teve um período de reajuste, 2005 até 2008, um novo domínio forte, muito forte, mas desde então, um novo período de ocaso, sem, é verdade, todas as vezes, pelo menos alguma campanha interessante. É que 2021 volta a vencer algum título e 2023 volta a vencer um título importante, um título icônico, né? Então, teve esses momentos e voltou a vencer. O Golden State Warriors, como já disse, foi Philadelphia Warriors, virou San Francisco Warriors e mudou o nome para Golden State. Então mudou de cidade primeiro, depois mudou o seu nome. Em 67 eles chegam à final, eles haviam vencido títulos da NBA, acho que é pelo menos um título lá nos anos 40. Aí tem esse seu caso nos anos 70, final dos anos 60 e início dos anos 70 tem um novo protagonismo, chega uma final e conseguem um título depois. Aí passa um tempo meio que no ostracismo, até que chega na fase dos Splash Brothers, né, o Curry e o Thompson, e voltam a vencer a ponto de hoje serem a terceira franquia com mais títulos da NBA. Passou os Bulls, passou os Spurs, passou os Bulls, né? São os cinco maiores vencedores, né? Os cinco franquias com cinco títulos ou mais são essas, né? O Spurs, o Bulls, o Warriors, o Lakers e o Celtics. Então, o Warriors que tinha um título, dois títulos lá atrás, de repente se torna vencedor de sete campeonatos, né? Uma referência, uma importância ali também na questão do estilo de jogo, né? Os três pontos e tudo mais, mas ainda abaixo, né? Dos principais Lakers e Boston Celtics. São Paulo, da mesma forma, eu entendo que ele pode sim discutir historicamente com seus dois grandes rivais de São Paulo, mas eles são rivais de si mesmos, os dois, né? E eu entendo que num apanhado histórico, o São Paulo ele vai discutir com Palmeiras e Corinthians pelo fato de ter tido alguns dos títulos maiores, né? Ou pelo menos em um dado momento, o São Paulo venceu campeonatos, teve um domínio maior do que o Corinthians e Palmeiras tenham exercido ao longo de suas histórias, um domínio individual, né, maior do que eles têm exercido. Mas no todo, eu acho que o São Paulo pelo menos fica abaixo de ambos, né? Palmeiras pelos títulos nacionais, sobretudo, e o Corinthians pelo duelo direto com o São Paulo. Além do fato de as torcidas de ambos, Palmeiras e Corinthians, serem maiores do que a do São Paulo. E aí chegando, portanto, falei do São Paulo como Golden State, o Corinthians como San Antonio Spurs. Parece o mais tamanho da figura do Corinthians no futebol brasileiro, parece que o do Spurs é menor na NBA, mas são próximas. San Antonio no Texas, né? Falei do Dallas Mavericks e do Houston Rockets.
São do Texas, não são da mesma cidade, mas são também de um estado muito relevante, cultural e historicamente nos Estados Unidos. E San Antonio é uma cidade muito prevalente ali nesse sul dos Estados Unidos, né? Essa parte com o México ali na cultura latina, enfim. E o San Antonio Spurs é uma das equipes que veio da ABA, né? Quando houve a fusão entre a ABA e a NBA, até a NBA tomar um corpo ainda maior, mais forte ali nos anos 70. O Spurs vem dela, né? Muita gente lembra nos anos 90 daquele adesivo do San Antonio Spurs que tinha um verde água, uma espécie de um rosa, um amarelo. Uma camisa muito famosa, assim como a dos Hornets foi famosa, né? Do Raiders, do futebol americano foi famoso, mas essa do Spurs também. Só que esse time, né, que teve o George Gervin ali na ABA para a NBA, foi cestinha da NBA 4 vezes, The Iceman, chega ali no final dos anos 90, virada para os anos 2000, a ter um domínio, né? Primeiro com as Torres Gêmeas, David Robinson e Tim Duncan, e depois sendo adquiridos o Tony Parker e o Manu Ginobili, que a gente já falou aí sobre ser o trio com mais vitórias, o trio histórico, absolutamente histórico, né? O Parker ganhou o MVP das finais de 2007, o Tim Duncan ganha 2 ou 3 MVPs, eles vencem 5 títulos em 6 finais nesse período todo, então 99, 2003, 2005, 2007 e 2014 eles são campeões, também são vice-campeões em 2013. É um time que criou uma identidade de jogo, né? Mas que naturalmente ele também fica aquém dos outros dois, ou dá para discutir com o próprio Golden State, Bulls e 76ers de uma forma geral, né? Você tem aspectos em que o Spurs vai estar abaixo desses três que eu cito, mas ele também tem uma força muito grande, ele imprimiu um estilo de jogo que é a coisa rara, né? O técnico Greg Popovich. Mas, enfim, não chegou aí no domínio total da NBA, como chegaram Lakers e Boston Celtics. E aí que eu falo sobre a minha preferência, não interferir nesse resultado aqui. Somando todo o cunho histórico, né, e o que eu já venho avisando, de certa forma, nesse canal há muito tempo, é que Palmeiras e Flamengo, a cada ano que passa, por várias coisas, eles estão caminhando para um domínio. Falava-se em espanholização do futebol brasileiro há um tempo atrás, e parece que nós estamos caminhando para isso. Essa espanholização do futebol brasileiro, tudo indica que está sendo protagonizada por Palmeiras e Flamengo em vários aspectos, né? E Campeonato Brasileiro que você fala, esse ano tem fulano, tem ciclano, tem Beltrano e Flamengo e Palmeiras. Então, cada vez mais eles vão ser os times mais fortes, os times que, se não houver algum outro time que naquele ano esteja perfeito, vai cair para um dos dois. Ano passado é uma prova disso, talvez. Então, comparar o Celtics e o Lakers com o Flamengo e o Palmeiras parece lógico por um lado, ainda que por outro, né? Lembrando, não existe, não é a mesma figura. Não dá para dizer que seja a mesma figura, porque o que o Celtics e o Lakers exercem na NBA, a diferença de títulos deles para o terceiro colocado, que é no caso do Golden State Warriors, não se configura aqui no futebol brasileiro. Ainda que provavelmente em muito breve vão ser os dois maiores vencedores do campeonato do futebol brasileiro também, né? Dizendo claramente, porque eles têm hoje menos Copas do Brasil apenas do que o Cruzeiro e o Grêmio, mais uma ou duas a menos. Campeonato Brasileiro, Palmeiras, com todos os reconhecimentos, é o maior vencedor e Flamengo está empatado com o Santos, né? Portanto, tudo tende a crer que os dois vão ficar ali. Ambos têm a mesma número de Copas do Brasil, quatro, menos do que Cruzeiro e Grêmio, como eu disse. E ambos têm 3 Libertadores, assim como o Santos, o Grêmio e o São Paulo também, né? Então, a tendência é que eles passem a ser os brasileiros maiores vencedores de Libertadores. Já são os brasileiros com mais campeonatos brasileiros.
e também devem, possivelmente, daqui a uns anos, também serem os maiores vencedores da Copa do Brasil. Portanto, se você tem clubes que são os que mais ganharam Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, eles vão ter colocado esse domínio de forma clara. Mas nunca vai ser na mesma proporção que o Celtics e o Lakers têm na NBA. Dito isso, a comparação é muito justa porque Boston é menos protagonista do que Nova York, mas é uma cidade bastante protagonista, é uma cidade forte, uma cidade com uma cultura bem peculiar e particular. E Los Angeles não precisa nem dizer, né? Los Angeles é Hollywood, Los Angeles é toda a cena cultural, toda a cena. Califórnia é uma coisa diferente dos Estados Unidos, tem meio que umas leis próprias, e o Rio de Janeiro é mais ou menos isso. Então, o Lakers e Flamengo é bem justo, bem colocado, né? O Lakers com a quantidade enorme de atletas históricos que jogou lá, a mídia maior vai ser sempre o Lakers, pode estar na pior fase, o Lakers ainda vai ser mais falado do que a maioria dos times, e o mesmo se dá com o Flamengo. E quando eles estão bem, aí é de vez que a coisa funciona. O Boston Celtics com o Palmeiras, a exemplo do San Antonio Spurs com o Corinthians, as cores também colocam, né? O Spurs preto e branco, o Celtics verde e branco, assim como o Palmeiras. O Celtics, assim como o Palmeiras, teve o período ali, né, dos anos 60 de total domínio. Aí teve uma fase esplendorosa também nos anos 80 com o Larry Bird. E está retomando aí já uma final em 2022 e 22 e novamente agora em 24 com o título. Então, tudo indica que o Boston Celtics voltou forte, assim como o Palmeiras até o final dos anos 90 era um time fortíssimo, até, digamos, 2015 ele teve ali a Copa do Brasil, mas foi um período bem ruim, bem complicado, mas desde então progressivamente está retomando. Então também dá para a gente fazer essa analogia. O Lakers com o Flamengo, os anos 80, né, são muito marcantes, foi quando houve o grande salto, né, do Lakers. Ele sempre foi protagonista, sempre foi forte, mas ele tinha seus títulos lá em Minneapolis, teve um título ali com o Chamberlain nos anos 70, 72, mas a partir dos anos 80 que ele dá o salto definitivo, o mesmo se dando com o Flamengo, né? Sempre foi um clube protagonista, um clube forte, mas é nos anos 80 que dá esse salto. E a maior torcida do Brasil é a do Flamengo, pelo menos oficialmente, né? A do Lakers é também a maior torcida da NBA. E o Celtics, com todo esse protagonismo técnico, histórico, mesmo sendo de menor torcida, né? Portanto, do que as cidades de Nova York e Los Angeles, mas de grande torcida. Palmeiras menos torcida que o Corinthians e o Flamengo, uma diferença considerável, mas com uma torcida fortíssima e bem protagonista. Então é isso. Boston Celtics, Palmeiras, Lakers, Flamengo, Golden State Warriors e São Paulo, San Antonio Spurs e Corinthians, Chicago Bulls e Santos, Philadelphia 76ers e Grêmio, Miami Heat e Internacional, New York Knicks e Vasco, Detroit Pistons e Cruzeiro, Houston Rockets e Fluminense, Milwaukee Bucks e Atlético Mineiro, Washington Wizards e Botafogo. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.